Fala galera, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou José Felberto e este é o seu canal para você ficar informado sobre renda variável no Brasil e no mundo. Galera, este panorama temos muitas novidades e o nosso tema da semana é o seguinte: Bolsa reage, Bitcoin dispara. O que aconteceu? E a semana terminou deixando uma pergunta muito interessante para nós investidores. Será que o mercado realmente virou para alta? Porque olha só o que aconteceu. Depois de uma sequência pesada de quedas, a bolsa reagiu. Os fundos imobiliários chegaram a pontos interessantes de preço e começam a chamar a nossa atenção. Já nos Estados Unidos, bolsas ficaram pressionadas e a Nvidia volta para os cenários de atenções. Enquanto todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo no mercado, o Bitcoin disparou, resolveu acordar. E acordou daquele jeito, mais de 20% de alta. Então, nós hoje vamos juntar todas essas peças e entender o que aconteceu nessa semana. E o mais importante de tudo é o que merece atenção para a próxima semana. Mas antes, nós vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! E como sempre, vamos começar pelo Brasil. Porque quem acompanhou o mercado nas últimas semanas sabe que o negócio não estava fácil. A bolsa passou por uma sequência forte de quedas, foram 11 pregões consecutivos no negativo. E quando você tem uma sequência muito forte dessas quedas, acontece uma coisa interessante. O investidor começa dizendo: se cair um pouquinho mais eu compro. né? Aí a bolsa cai. E aí o cara fala o seguinte: Vou esperar cair mais um pouquinho e deixar confirmar. aí o cara fica com medo. Agora ficou perigoso. E aí quando realmente a bolsa sobe, Aí o cara assim, agora sim, agora eu vou comprar. aí, cara, é impressionante, cara, que isso se repete o tempo todo. Porque o pessoal tá sempre buscando confirmações no mercado, tá? Mas o comportamento do investidor continua praticamente o mesmo. E aí eu quero mostrar para você no gráfico o que a gente precisa ter atenção e ficar em alerta, porque é justamente que nós temos que separar duas coisas: o que é uma recuperação e o que é uma reversão, tá? Depois de uma sequência tão forte de quedas, uma reação do mercado era perfeitamente previsível, tá? Mas uma semana positiva não significa que a tendência reverteu, tá? Primeiro, precisamos montar isso no gráfico e eu quero te mostrar aqui. Vem comigo! E agora vamos falar Ibov, gráfico semanal, tá? Tivemos uma alta de 2,11%, certo? Vindo dessa pancada aqui de sequência negativa, realmente o Ibov precisava de um respiro, precisava de um descanso. Isso não significa, galera, que isso é reversão de tendência, tá? Muito pelo contrário, a gente aqui está enxergando como uma simples recuperação, certo? Como a gente chama na análise técnica, que é o pullback. E aí, nós estamos aqui dentro de uma região de interesse comprador pelo gráfico diário. Você observa aí que viemos aqui de várias sequências de queda, deu uma reversão, isso aqui já era previsto pra gente, iniciou o movimento de recuperação e agora chegou em pontos interessantes. Aqui, galera, que nós temos que ter atenção, porque é nesse ponto que o índice ou ele pode vir a pontos mais abaixo e nos dar oportunidade de compra, ou continuar essa alta e reverter a tendência. Essa semana é uma semana decisiva para o índice da Bolsa. Quem está comprado já está na hora de fazer a sua realização parcial, certo? Quem ainda não comprou, cuidado, não é uma hora para você sair comprando bolsa nesse momento. Tranquilo, galera? E aí eu quero falar do seguinte: é justamente esse tipo de comportamento que nós colocamos dentro do grupo VIP, o chefe da bolsa. Lá, nós não queremos simplesmente descobrir qual ação que está subindo. Lá a gente mostra onde comprar, o quanto nós estamos arriscando e a estratégia, se ela vai fazer sentido para você, tá? Porque oportunidade sem gerenciamento de risco, ela não é oportunidade, ela é simplesmente torcida. E aí na torcida você vê muita gente perdendo dinheiro. E se você quer acompanhar o nosso trabalho durante a semana, pegar as nossas informações do grupo VIP, eu vou deixar o link aqui na descrição e por apenas R$ 39,90 você vai fazer parte desse grupo seleto, onde nós compartilhamos todos os nossos conteúdos. E agora, nós vamos falar de quê? De fundos imobiliários, para você ficar atento das oportunidades. Vem com a gente! E agora, falando de fundos imobiliários, o que aconteceu nessa semana, o que nós precisamos prestar atenção.
E os fundos imobiliários chegou numa região que nós já estávamos esperando. O IFIX chegou no nosso primeiro estágio de interesse comprador, que foram os 3.900 pontos. E, atenção para a expressão que eu utilizei, primeiro estágio. Isso não significa pegar todo o seu dinheiro, colocar lá e sair comprando fundo imobiliário porque acha que vai virar dali. Cuidado, tá? Isso significa que a gente vai selecionar os nossos fundos imobiliários que estão na prateleira, porque promoções estão aparecendo. E aí, quando eu falo de promoção no mercado financeiro, do que eu estou falando? Ah, caiu, tá barato você ir comprando. Gente, cuidado. Um fundo ruim pode cair muito mais. Nós aqui vamos procurar os bons fundos administrados por boas gestoras, com bons ativos, para a gente fazer os nossos aportes. E eu quero mostrar agora, no nosso gráfico, como está o comportamento do índice geral de fundos imobiliários, que é o IFIX. Vem comigo para você ver. Vamos falar agora do IFIX, tá? Gráfico semanal. Eu quero mostrar para vocês esta região aqui, certo? Que é uma região que nós já havíamos falado, da região dos 3.800 pontos, 3.700 pontos, e ele fez um movimento que eu gosto muito, que é chamado de martelo, que é o quê? Um movimento com um pavio comprido, certo? E um corpo menor. Ou seja, os vendedores tentaram empurrar o índice do IFIX para baixo e compradores tomaram o jogo do negócio. Então, aqui é um ponto que nós devemos ter atenção. Aqui é um ponto onde podemos comprar fundos imobiliários que estão descontados, tá? Na sua carteira. Lá no nosso grupo VIP nós também falamos dele. E aqui nós buscamos as nossas oportunidades. Lembrando que é o nosso primeiro estágio dos fundos imobiliários. Tranquilo, galera? E agora nós vamos falar do quê? Do mercado americano, que merece a nossa atenção para a gente entender o que é que está acontecendo no mercado americano. Vem com a gente. Falando agora de mercado americano, S&P 500 no gráfico, tá? Semanal, de tantas e tantas altas, a bolsa americana deu uma queda no gráfico semanal, puxado por vários fatores, e um deles é as incertezas sobre os juros americanos, tá? Que impactam diretamente o Tesouro Direto americano. Então, quanto maior o prêmio de juros que eles vão pagar, mais interessante os investidores colocam o seu dinheiro na renda fixa. Ou seja, ele não vai querer expor risco do seu capital, sabendo que tem algum lugar que vai pagar de uma forma segura e diminui esse risco, tá? Então vamos lá, o pessoal tá olhando aqui, gráfico do S&P 500, tá num ponto aqui de correção. Essa região aqui pode ser que ele toque essa região, que isso aqui a gente chama de teoria da bipolaridade. O que era resistência agora está virando suporte no gráfico. Então ele rompe e ele vem testar essas regiões. Só seria uma reversão de tendência pelo gráfico semanal se eles rompessem essa região aqui que eu marquei de azul. Tranquilo, galera? Então o mercado americano ele precisa ter essa atenção. Nós não estamos comprando ações americanas justamente porque elas subiram muito e isso influencia para a gente não pegar o final da festa, tá? Então, quando ele começar a perder as estruturas, aí a gente começa a observar isso. Isso também impacta diretamente no Brasil, porque o mercado, saindo do contexto, ele vai começar a buscar o quê? Um dinheiro mais fácil. A Bolsa Brasileira pode ser beneficiada, os fundos imobiliários podem ser beneficiados, mas no caso aqui agora, o grande beneficiado direto foi quem? O nosso Bitcoin, que eu vou passar aqui agora para vocês. Vem com a gente para você ficar informado sobre a criptomoeda. E agora nós vamos falar dele quem? Do Bitcoin, porque tem uma história acontecendo aqui e eu preciso contar para vocês. Aproximadamente 2 semanas eu já estava conversando com o meu pessoal, com um dos meus alunos, e nós já estávamos analisando o Bitcoin, estudamos os cenários, e aí eu falei, essa região de 60 mil pontos está interessante para começar a montar sua posição. Passaram alguns dias, Bitcoin deu uma subida, tentou dar uma caída, e aí veio aquele aluno e veio dar aquela desculpa maravilhosa, dizendo o quê? Ah, não tive tempo, não comprei, a corretora não deixou. E foi indo e esqueceu. Aonde eu quero chegar com isso? Nos pontos que a gente está observando um ativo, a gente não pode deixar aquele momento passar,
tá? A gente precisa observar, tomar nossa atitude, tomar nossa decisão e começar a investir no ativo, tá? Então, Bitcoin foi um caso desse. Quem perdeu, perdeu. Agora a gente tem que observar o que aconteceu, porque o Bitcoin agora foi, disparou. Saiu de 64 para 72 mil dólares. E aí vem aquele sentimento maravilhoso que todo investidor conhece, né? Perdi a festa. Isso acontece na bolsa direto, acontece comigo também, nós somos seres humanos, mas a gente precisa fazer o quê? Nos centrar. Por quê? O Bitcoin pode chegar nesse ponto, voltar, ele pode partir desse ponto, e eu quero mostrar para você como você vai se comportar no mercado de criptomoedas, tá? Vem comigo que eu quero mostrar no gráfico para você. Vamos agora olhar o nosso gráfico de Bitcoin. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É esse gráfico do Bitcoin, gráfico semanal. Que linda pancada, tá? Estávamos esperando esse movimento e esse movimento aconteceu. Nós estávamos olhando aqui dentro dessa região. Eu havia falado com vocês em vídeos anteriores que estávamos aqui num momento interessante. Eu vou colocar aqui o gráfico diário para vocês. Eu tinha alertado essa regiãozinha marota de uma pequena reversão de tendência. Coloquei aqui como uma região de suporte interessante, essa região dos 62 mil dólares. E falei, galera, aqui pode ser um momento interessante de compra, certo? Foi o que aconteceu, Bitcoin disparou. E agora, o que nós vamos fazer? Vou mostrar aqui na tela para vocês. Toda essa região aqui é uma região de desequilíbrio. O que é desequilíbrio, Joseph? Você observa, vou ampliar o gráfico aqui para você. Você observa que foram candles fortes, que eles não voltaram. O que isso significa? Significa na prática que essa região ela pode ser testada novamente, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês essa região aqui dos 69 mil, 71/69 mil dólares. Por quê? Essa região muito provavelmente será testada, tá? E uma outra região também que pode ser testada é essa região de resistência rompida, certo? Como eu falei, teoria da bipolaridade, o que era resistência vira suporte. Então toda essa região aqui dos 71 mil dólares para os 66 mil dólares vira pontos de interesse. Ah, mas eu tinha saudade, queria tanto comprar o Bitcoin em 60 mil dólares. Não sei se vai chegar, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é bem provável que ele venha testar essa região dos 71 mil dólares, 69 mil dólares, 66 mil dólares, até uma possível chegada nos 62 mil dólares, tá? Então vamos ter atenção, cuidado, não fique de fora da festa de novo, tá? E observe esses pontos para você comprar Bitcoin. Tranquilo, galera? Era isso que eu queria falar com vocês. Se esse conteúdo faz sentido para você, se ele é relevante, compartilha ele com o seu amigo, com a pessoa que fala de mercado financeiro, para que o YouTube possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Tá bom, pessoal? Uma excelente semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, fica com Deus.